Bem, voltando para aquela história sobre o Tim e eu, vocês podem verificar que eu estava começando a assumir uma postura diferente em relação à maneira como me relacionava com meus próprios sentimentos. Comecei com as projeções negativas de Tim sobre mim e com todos os sentimentos que aquelas projeções fizeram surgir em mim. Então, lentamente, bem lentamente, deixei que tudo se tornasse um ensinamento e que transformasse todos os jogos de personalidade. Naquele ponto, em vez de ser algo que me arrasava, a matéria da minha personalidade se tornou o veículo para me libertar. Esse é o salto. Essa é a maneira de transformarmos nossos jogos emocionais. Existem técnicas como essa que podemos utilizar para trabalhar com qualquer material que nos aprisione. Raiva, depressão, aborrecimento, solidão, qualquer estado emocional que surgir. Em vez de tentar afastá-lo ou ficar zangado com Deus por isso, nós o convidamos a chegar. Apreciamos o ensinamento que ele traz. Transformamos a situação e isto nos liberta. Temos um outro exemplo com a raiva. Quando alguém me deixa irado, fico realmente transtornado. Mas enquanto trabalho o meu lado inflamável, quando a adrenalina começa a correr e entro em fúria, de repente o humor cósmico da situação começa a se retirar furtivamente. Ouço Maharaj dizendo: volte a ser você. Porque só ficamos zangados quando alguém não confirma as nossas expectativas, quando alteram os nossos modelos da maneira que achamos como as coisas são. E como nossa estratégia nesse jogo é esmiuçar exatamente esses pontos em nós, onde estamos apoiados em modelos disso ou daquilo, o que mais poderíamos pedir do que pessoas que cheguem e nos despertem novamente? Se elas podem nos deixar furiosos, não é bom? Não é um ato de compaixão? Não é necessariamente um ato conscientemente compassivo da parte delas, mas, do nosso ponto de vista, é não obstante um ato compassivo. Você realmente me tira do sério. Obrigado. Mas a questão é de quanto tempo preciso nessa sequência de pequenos momentos mente para ir da raiva, que está no nível das diferenças individuais, para o aí estou eu encarnando a raiva, que está no nível da testemunha. Nossas práticas visam encurtar essa sequência. Estamos aprendendo a despertar o mais rapidamente que pudermos, antes de criar muito karma extra para nós mesmos através da nossa reatividade. Um pequeno comentário humorístico sobre o assunto da raiva. Um amigo meu de Nova York me escreveu dizendo: no centro da cidade, no East Side, vi uma mulher zangada se inclinando para fora da janela do seu carro, sacudindo o punho para um motorista de caminhão que lhe dera uma fechada. Ela cuspia de raiva, tentando encontrar as palavras adequadas para a sua fúria, e finalmente gritou: Seu, seu aspecto duvidoso de Deus! Então podemos usar o demérito como uma prática, e podemos utilizar a raiva como uma prática. E a solidão? Ela é familiar para muitos de nós. Se desejarmos olhar para ela de um ponto de vista estritamente clínico, poderíamos dizer que sentimos algo que chamamos de solidão quando entramos em determinados espaços psicológicos psicodinâmicos, onde não temos contato com os outros. Ao descrevê-la dessa forma, já retiramos uma parte do seu peso, não é? Vê-la sob esses termos totalmente frios afrouxa suas garras sobre nós. A solidão faz parte do melodrama da personalidade. Digamos que você esteja sozinho em seu quarto, todos o deixaram e ninguém se importou. Você não se sente amado e está cheio de autopiedade. Do ponto de vista espiritual, o que você deve fazer com tudo isso?
Se tiver alguma prática de centralização, como a meditação, isso lhe dará alguma vantagem sobre a situação. E então, à medida que se acalmar, começará a ouvir a pequena voz do humor cósmico dentro de você dizendo: veja, observe essa autopiedade. Pode ser até cortada com uma faca. Isso é, quando a observar, verá que ali, junto com a solidão, existe um conhecedor em você apreciando a essência da solidão, saboreando a intensa qualidade do sofrimento. Está bem ali durante todo o tempo. Essa outra parte de você. Se começarmos a trabalhar a partir desse tipo de perspectiva, a nossa noção de solidão irá mudar. Descobriremos, por exemplo, que existe uma diferença entre estar só e ser só. Em uma viagem espiritual, existem momentos em que entraremos em experiências do mais intenso isolamento, porque, na verdade, somos todos solitários. Algumas vezes, bem no início das nossas práticas espirituais, começa a acontecer um reconhecimento oscilante desse isolamento. Se quando tivermos essas experiências, nós as percebemos através dos nossos antigos padrões de pensamento, elas despertarão antigos padrões emocionais em nós. E isso criará muitas vezes um tipo de puxão retroativo reflexivo, porque ficar só é muito amedrontador para aquele que pensamos que somos. Se tivermos uma prática que nos permita colocar um pouco de espaço em torno do medo, que nos faça relaxar um pouco e examinar a situação, descobriremos que é um tipo totalmente diferente de isolamento, do qual a solidão não faz parte. Não somos solitários, não porque existem outras pessoas próximas, mas porque não existe ninguém, inclusive nós.